Esse é um quadro bem famoso. Eu não me importei em saber o nome do cara, eu não lembro direito. Esse quadro chama Checkmate. Checkmate no jogo de xadrez, eu não sei, todo mundo sabe, é quando a partida está prestes a ser vencida, o seu oponente não tem mais o que fazer, ele vai perder o rei, e aí nesse momento ele fala checkmate. E a história desse quadro, a representação aqui é o seguinte: esse cara aqui que está com a mão no queixo, com uma cara de vitória, esse cara é Satanás. Na história do próprio quadro, ele é Satanás. E aquele ali é o ser humano comum. E ele olha para o tabuleiro e ele não vê mais saída. E aqui a gente tem uma representação mundana hoje, né? Em que Satanás tem ganhado para cima das pessoas. E a gente tem ali, eles falam que quando você vê essa imagem ao vivo, acho que está no Louvre isso, a cara do ser humano ali, ele é muito mais desesperadora do que quando você vê numa imagem qualquer. Legal. Tem uma história de que alguns campeões mundiais de alguns esportes estavam fazendo uma visita por causa do patrocinador, alguma coisa assim. E nele tinha um cara, acho que é Kasparov o nome dele. Ele estava nessa visita. E aí eles andando pelo museu, e aí eles se depararam com esse quadro. O guia explicou mais ou menos tudo isso que eu falei para as pessoas. E ok, eles seguiram viagem. Foram andando, e esse cara ficou parado olhando para o quadro. E ele ficou olhando para o quadro. Todo mundo foi embora, e aí lá na frente eles se deram conta que esse cara não estava junto com o grupo. E aí o guia voltou para saber onde ele estava, e ele estava lá parado na frente do quadro, com a mão assim. Aí o guia falou assim: vamos embora. Ele falou: não, mas eu estou aqui olhando porque eu já ganhei alguns títulos mundiais de xadrez, né? E eu estou reparando alguma coisa nesse quadro, e esse quadro eu devia mudar de nome. Aí o cara: mas como assim mudar de nome? Ele falou: eu estou olhando aqui nesse quadro, isso não é um checkmate. O rei, ele tem mais um movimento. E nessa hora todo mundo ficou olhando, e ninguém sabe se a pessoa que pintou o quadro fez isso de propósito, ou se ela não conhecia tanto xadrez assim, que ela deixou, e foi algo que ninguém consegue explicar, acho que só Deus, de que o rei tem mais um movimento. Na nossa vida é assim. Eu não sei pelo que você está passando. A gente, por muitas vezes a gente vem aqui na igreja, eu já vim aqui, já sentei muitas vezes aqui angustiado por não saber o que eu iria fazer no dia seguinte por causa dos problemas que eu tinha na minha vida. E em todos esses momentos, Deus se mostrou que Ele tinha um último movimento na minha vida. Toda vez que eu sentei angustiado numa cadeira da igreja e eu olhei e orava para Deus, e é muito engraçado. Deus sempre tinha um último movimento. Eu fiquei pensando, que versículo que eu conseguiria encaixar nessa história, alguma coisa assim. E eu cheguei a uma conclusão, que você pode encaixar qualquer versículo da Bíblia. Você pode olhar para essa imagem e pensar: seja forte e corajoso. Você pode olhar para essa imagem e pensar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu prefiro pensar em um, que Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor o que é e era e o que há de vir. Mais uma vez, eu não sei o que você está passando. Muitas vezes
Satanás aqui, ó, já querendo me passar a perna aqui. Mas por muitas vezes eu sei que eu lutei as minhas guerras da maneira errada. Eu lutei as minhas guerras por minhas próprias forças. E não é assim. Eu quero convidar vocês a cantar essa próxima música. E ela fala assim: minhas armas são louvor e gratidão. E que no meio dessa música você possa lembrar de todas as vezes que você esteve encurralado assim, e Deus fez um movimento que te tirou disso tudo. Deus ainda tem muito mais por fazer. Tudo que Deus fez é pouco perto do que ainda vai ser feito. Tudo que Jesus fez, Jesus ele curou pessoas, Jesus ele fez muitos milagres, Jesus ele foi crucificado, Jesus ressuscitou. Eu acho que tudo isso é gigantesco demais, mas isso ainda é pequeno perto do que Deus tem por fazer. Que a gente possa nessa música lembrar de todas as vezes que Deus nos tirou de alguma enrascada, de algo que a gente não sabia como, e a gente estava lutando as guerras com as armas erradas. A gente estava lutando essa guerra com as armas que a gente acha que tem, que é a nossa própria força, mas não. Nossa principal arma é Jesus. Se você tiver você e Jesus, você já é a maioria. Amém? Vamos ficar de pé.